Graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Sandro Santos e hoje eu quero trazer para você mais um Fala na Cara. É isso mesmo, Fala na Cara. Alguns assuntos que nós vamos abordar nesses vídeos, onde nós vamos trazer a realidade do Evangelho, aquilo que realmente nós precisamos falar e que muitas das vezes nós não falamos por algum medo ou por não querer machucar alguém, quando na verdade muitas das vezes nós deixamos de falar porque nós temos a ideia de que as pessoas vão ficar magoadas ou que as pessoas vão ficar nos olhando com outros olhos. Só que a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes. Da mesma forma que ela fala comigo, ela também precisa falar com aqueles que estão me ouvindo. Então hoje, o nosso Fala na Cara é um tema muito especial e eu creio que vai abençoar a sua vida. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está escrevendo um pouco sobre as características de uma igreja muito abençoada, a igreja de Coríntios. Uma igreja que elas tinham assim vários dons sendo ministrados e vários dons ali sendo movidos através do Espírito Santo naquela igreja. Uma igreja que fluía poderosamente nos dons espirituais, porém Paulo consegue identificar um grande erro daquela igreja. Era a falta de amor. Capítulo 13 de Coríntios, nós vamos ver Paulo falando sobre as características do verdadeiro amor. E aqui Paulo está falando do amor filéu, o amor entre irmãos, o amor de uma pessoa para outra. Só que Paulo ele vem no capítulo de número 11 e ele deixa claro uma coisa: olha, eu era como vocês, eu tinha as atitudes que vocês tinham, eu fazia aquilo que vocês faziam. Então Paulo começa a trazer a realidade para a igreja de Coríntios de como eles deveriam viver segundo a palavra do Senhor. Uma das coisas que Paulo fala para a igreja de Coríntios de forma bem clara, era assim: vocês precisam crescer, vocês precisam ser maduros, vocês precisam sair desse estado infantil que muitas vezes vocês estão. Porque a igreja de Coríntios, no momento, elas estavam ali adorando a Deus, estavam profetizando, estavam falando em línguas. Porém, quando acabava o culto, era um contra o outro, falando mal um dos outros, indo levar o próprio irmão da igreja a julgamento por coisas tão fáceis de se resolver numa conversa de mesa. Então Paulo fala para eles: olha, vocês precisam voltar a ter amor, vocês precisam exercer esse amor poderoso para que a igreja flua de uma maneira especial. E Paulo aqui ele usa uma palavra muito poderosa dizendo assim: vocês podem falar em línguas, vocês podem profetizar, vocês podem fazer milagres, mas se não tiver amor, nada disso está valendo. Paulo ele usa um simbolismo. Ele diz assim: vocês são como um sino que ressoam. O que é um sino que ressoa? Era simplesmente algo que só está ali para fazer barulho. É simplesmente algo que está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: vocês precisam crescer, vocês precisam ter maturidade. E quantas pessoas nós conhecemos hoje dentro de nossas igrejas, ou até mesmo no nosso convívio pessoal, na nossa empresa, dentro da nossa casa, que são adultos infantis, que são adultos que têm uma mentalidade muito pequena, uma mentalidade realmente de uma criança. São adultos com seus 30, 40 anos, só que a mentalidade é de uma criança de 5, 6 anos, as atitudes são de uma pequena criança. Por que Paulo está falando para eles: vocês precisam crescer? Porque Paulo ele tinha um entendimento que nós só vamos conseguir vivenciar ou viver coisas maiores em Deus se nós tivermos maturidade de uma pessoa adulta. Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto a nos elevar, de colocar nos níveis maiores. E Paulo já vem falando isso lá no começo. No capítulo 3 de Coríntios, Paulo vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Paulo ele já vem alertando a igreja de Coríntios: galera, vocês precisam crescer, vocês fazem a cartilha de crente muito bem,
vocês sabem louvar, vocês sabem dizimar, vocês sabem ofertar, vocês sabem os dias de culto, vocês sabem ler a Bíblia. Porém, se vocês não crescerem, vocês não vão conseguir chegar a um nível maior que Deus quer levar vocês. Olha que coisa maravilhosa, livro de Gálatas, capítulo 4, também nós podemos encontrar. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. O escritor de Gálatas está dizendo o seguinte: você tem todos os direitos. A herança do Senhor, ela é para você porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. Porém, se você não sair desse nível de maturidade infantil e ter um nível de maturidade adulta, você nunca vai conseguir receber aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Você já parou para pensar? Talvez você que está ouvindo essa palavra hoje está nesse nível de maturidade infantil. Quantas promessas Deus fez para você? Quantas promessas Deus já falou que vai acontecer na sua vida? Será que você nunca parou para pensar por que isso não aconteceu? A pergunta aqui é, não por que não aconteceu, mas é se você está preparado para receber aquilo que Deus tem para você. Se você não tiver uma maturidade a ponto de receber aquilo que Deus tem para te entregar, o tempo vai passar e você não vai conseguir usufruir das coisas boas que Deus tem preparado para você. Crescer dói, crescer implica em várias mudanças, mas é necessário. Se nós quisermos ter uma vida de maneira sobrenatural em Deus, nós precisamos sair de muitas das vezes de um estado de maturidade infantil e partirmos para uma maturidade adulta, porque senão Deus nunca vai nos entregar coisas grandes, coisas poderosas para nós exercermos aqui nessa terra. Outra coisa que eu quero falar para você, e que é claro que Paulo também quis passar isso para a igreja de Coríntios. Olha, vocês estão fazendo tudo certinho. Vocês estão falando em línguas, vocês estão profetizando, vocês estão trazendo palavras de sabedoria, palavras de ciência, só que vocês ainda são infantis. Vocês poderiam estar no nível maior, vocês poderiam estar no nível acima das outras pessoas. Porém, a imaturidade de vocês, elas estão bloqueando aquilo que Deus tem para fazer com a sua vida. Eu quero deixar um recado para você aqui hoje, nessa pequena parte da mensagem do Senhor. Está na hora de você crescer, está na hora de você sair da sua imaturidade, porque a única coisa que ela está fazendo na sua vida é deixando você para trás. Então Deus quer que você ande para frente, Deus quer que você consiga enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida e que você possa exercer isso de maneira sobrenatural, que você possa exercer isso de maneira poderosa, porque se você ficar num estado, numa maturidade infantil, Deus vai olhar para você e vai ver que você não está preparado para receber aquilo que Ele já fez para você, aquilo que já está pronto para entregar para você. Então a pergunta hoje não é porque está demorando, mas sim se eu estou preparado para exercer aquilo que Deus tem para a minha vida. Permanecer com atitudes de uma criança não só tornará você uma pessoa irritante junto às pessoas que você está convivendo, para aqueles que estão ao seu lado, para aqueles que estão convivendo com você dentro da sua casa, dentro da sua igreja, na empresa que você trabalha, na faculdade que você está, no colégio que você está. Ficar sendo uma pessoa imatura, ela vai tornar você uma pessoa que ninguém vai querer ficar perto. Sabe aquela criança birrenta que muitas das vezes o pai passa vergonha dentro de um mercado, dentro de uma loja ou na rua? Talvez você está dessa forma, não fazendo birra que nem uma criança, mas as atitudes. Então ninguém quer ficar perto de uma criança birrenta, ninguém quer ficar perto de uma criança imatura. O meu conselho para você hoje é: cresça, saia dessa sua identidade infantil, assuma a sua identidade não só cronológica, mas também de maturidade. Você só vai ter a ganhar. Quero que você fique com essa palavra. E posso te falar algo na cara? Está na hora de você crescer.